Aleluia! Queridos irmãos, a palavra nos diz agora que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aleluia! O que é o Verbo? Verbo quer dizer a palavra. Jesus era o Verbo e ele estava com Deus. Jesus era a palavra. De que forma que Jesus surgiu? Jesus ele saiu de dentro da boca de Deus. Porque a palavra sai de dentro da onde? De dentro da boca. Como Deus não teve mulher e Jesus era o único filho de Deus, então, quando Deus ele cria o mundo, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas na face do abismo. Mas Deus ele disse assim: haja luz, e houve a luz. Quem concorda comigo que foi assim? Glória a Deus. Mas o algo interessante é que no primeiro dia Deus disse: haja luz. Mas o sol e a lua foi criado apenas no quarto dia. Que luz era essa então? Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que andar em mim não permanecerá em trevas, mas terá a luz do mundo. A primeira criação, quando criou a terra, agora foi a luz para iluminar a terra. E essa luz foi Jesus, que foi criado por Deus. O Verbo que saiu de dentro da boca de Deus: haja luz, e houve a luz. Aleluia! Então agora a Bíblia nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Esse Jesus agora que estava com Deus, ele deixa a sua regalia, ele deixa o trono ao lado do seu Pai, ele deixa agora a glória celestial e esvazia-se a si próprio. Aleluia! Por quê? Por amor. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crer não pereça. Então foi por o amor de Deus que Deus agora vai esvaziar-se, vai fazer com que seu filho agora esvazie a sua glória nos céus e desça em forma de carne. Agora o Verbo ele não vai ser mais verbo, ele vai se fazer carne e vai habitar entre os homens. Por quê? Porque o mundo estava tomado pelas trevas. Então agora, por que o mundo estava tomado pelas trevas? Devido ao pecado de Adão e Eva, a desobediência entrou o pecado e agora o pecado vai gerar morte. Então as nações agora estavam obscuras pelo pecado, porque o pecado tecnicamente ele faz com que o homem fique cego, ele faz com que o homem crie escama nos seus olhos. Como assim era Saulo de Tarso, quando pegou cartas ali a Damasco, mas estava cego agora porque o pecado o cega. Mas Deus vai falar com Ananias, agora vai dizer: Ananias, põe as mãos na cabeça de Saulo e agora as escamas do pecado vai cair, vai nascer vai nascer um Paulo agora e vai deixar o Saulo crucificado. Jesus ele veio para derrubar a escama do pecado. Jesus, a Bíblia nos diz que ele veio agora em terra. Não vou puxar muito contexto aqui da história de Jesus, que todos os irmãos já sabem. Não preciso eu falar que ele nasceu de uma virgem. Não preciso eu falar que ele foi pré-anunciado por João Batista. Não preciso eu trazer esse contexto. Mas eu quero falar uns pontos aqui para os meus irmãos terem entendimento sobre a palavra nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus operava milagres. Glória a Deus. E por ele operar milagres, muitos vinham até ele. A Bíblia diz que multidão acompanhava. Escute isso aqui. Multidão acompanhava Jesus, mas poucos confessavam Jesus. Aleluia! Multidões vinham até Jesus porque precisavam de um milagre. Como aqueles 10 leprosos que andaram até Jesus e Jesus encontrou com eles e eles foram limpos da lepra, mas apenas um voltou para agradecer. Assim era a multidão.
vinham até Jesus porque precisavam de um milagre, mas quando recebiam o milagre, abandonava Jesus. Aleluia. Deixava Jesus de lado. Nos dias em que nós vivemos, nós estamos vivendo isso também. Dentro das igrejas hoje é falado, vai no culto, recebeu uma benção. Vamos no culto, recebeu uma benção. Irmão, não faça mais isso se você faz. Você tem que falar, vamos no culto, receber o dono da benção, e a benção vem de graça depois. Aleluia. Porque senão, as pessoas elas se acostumam a vir buscar a benção e receber e não voltar mais para agradecer o dono da benção. A Bíblia nos diz então que alguns vinham com curiosidade. Jesus ele chamou seus discípulos para andar com ele. Aqueles homens eles deixaram de viver para eles para viver para Deus. Pedro era pescador junto com seu irmão Tiago. A Bíblia diz que quando Jesus disse, Pedro, deixa as redes, siga-me, porque agora tu não serás pescador de peixe, mas pescador de homens. Imediatamente eles deixaram as suas redes e começaram a seguir Jesus. Por quê? Porque agora era necessário a esses discípulos aprender as palavras de Jesus. Era necessário a esses discípulos não apenas aprender a palavra de Jesus, mas observar o testemunho de Jesus para eles fazer parecido, para eles ser idêntico a Jesus. Então Jesus agora vai ensinar. De que forma que ele vai ensinar? Ele vai ensinar aos seus discípulos a ser humilde. O primeiro requisito que Jesus vai ensinar aos discípulos é a humildade. Ele vai falar, quando orardes, entra no teu quarto em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Não faça como os hipócritas que na sinagoga batem no peito, levantam as mãos e acham que é os tais. Que querem orar, mas não para obter uma vitória do Pai, mas para obter uma glória dos homens. Não jejuai, e não assim como os hipócritas que falam que estão jejuando, que andam de semblante abatido, que para mostrar para os outros que jejuam. Não, jejum em secreto, porque teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando deres uma esmola, o que a tua mão direita faz, a tua esquerda não deve saber. Porque assim o teu Pai que vê a tua esmola em secreto te recompensará também. Então Jesus vai ensinar eles a fazer a obra de Deus com o propósito de agradar não aos homens, mas de agradar a Deus. Primeira coisa, meu irmão, quando nós decidimos de aceitar Jesus Cristo, nós não devemos pensar em agradar os homens. Jesus ensinou os discípulos não a agradar os homens, mas a agradar a Deus que vem em secreto. E muitas das vezes, para agradar a Deus, você vai desagradar os homens. E nós vemos agora que Jesus vai fazer milagres, curas, libertação. Mas Jesus vai dar muitos sermões duros, porque o próprio Jesus agora vai pregar sobre o inferno e sobre o céu. Ele não vai falar, porque muitos pensavam que Jesus ia vir a tomar o trono do reinado de Davi e ia reinar ali mesmo, ia ser o rei dos judeus. Mas Jesus agora, ele vem não falando de um reino terreno, mas ele vem falando de um reino dos céus. Ele diz, é chegado o reino dos céus. Os homens pensavam que Jesus ia dar fazenda, carro, casa, para eles, mansão, ia ser o rei muito rico. Agora Jesus vai dizer, não junte o ouro, o tesouro da terra, onde a traça e a ferrugem corrói. E o ladrão rouba, mas junte tesouro nos céus. Aleluia. Porque lá o ladrão não rouba, lá a ferrugem, a traça não corrói. Então nós vemos agora que Jesus vai tirar a mente do ser humano da terra e vai pôr a mente do ser humano no céu. O objetivo de Jesus sempre foi com que o homem não se preocupasse com a sua vida na terra, mas que se preocupasse com a sua vida após a morte nos céus. Aleluia. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus dizendo assim, para aquele homem rico,
Vende tudo e doa para os pobres e terás um galardão nos céus diante do Pai. Glória a Por Deus. quê? Porque Jesus estava falando, você pode ter riqueza, mas quando você morrer, você não leva a riqueza. Quando você tomar tua carne, apenas a tua alma é o que vai valer. As boas obras que tu fizeste, que tu vai levar. Aleluia. Observe isso aqui, meus irmãos. Os discípulos andavam com Jesus, falavam com Jesus, viam os milagres com Jesus, mas eles não tinham intimidade com Deus que nem tinha Jesus. O texto em que nós lemos, nós vamos falar sobre Pedro. Pedro negou Jesus Cristo. Por que Pedro negou Jesus Cristo? Alguém sabe me dizer? Pedro negou Jesus Cristo porque Pedro não tinha vida de oração que nem Jesus tinha. Um pouco antes, no capítulo 26, versículo 41, nós vamos ver que Jesus está dentro de um monte chamado Getsemane, e Jesus está em oração a madrugada inteira neste monte. Por que Jesus está em oração neste monte? Porque Jesus, ele vai receber o poder e a virtude, o consolo de Deus, porque no outro dia ele vai passar pela cruz. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus precisava se revestir do poder de Deus para ele aguentar o peso da cruz. O próprio Jesus passou a noite inteira em oração para ele poder aguentar o peso da cruz. Aprenda isso. Esse é o tema da mensagem. Irmão, por que Pedro negou Jesus? Porque Pedro estava dormindo enquanto Jesus estava orando. Enquanto Jesus estava buscando para aguentar o peso da cruz, Pedro nem estava preocupado em carregar uma cruz. Pedro estava dormindo e Jesus disse: por que dormes, homem? Não consegues velar nem sequer uma hora comigo? Hoje, se for falar velar, o povo pensa que velar é estar no velório, acender vela ali para o morto. A palavra velar quer dizer virar a madrugada acordado. E agora Jesus falou: Pedro, tu não consegue nem sequer virar uma madrugada, nem sequer uma hora ficar acordado em oração. Pedro, fica vigilante, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. A carne é fraca, Pedro, ela vai tentar te derrubar. Jesus avisou Pedro, mas Pedro não deu ouvido. Por que Jesus avisou Pedro? Porque se Pedro tivesse na oração, eu tenho certeza que Pedro não tinha negado Jesus. Porque Pedro ia estar cheio do Espírito Santo. E o homem que está cheio do Espírito Santo, ele não nega Jesus. Aleluia. O homem que é cheio do Espírito Santo, meu irmão, se alguém perguntar para ele: tu é crente? Eu sou crente. Se ele andar na rua, ele não precisa colocar uma camisa normal, uma calça jeans, não. Ele anda de social para mostrar que é servo de Deus de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Pedro antigamente negou com as suas palavras. Hoje o povo está negando com as suas obras, Aleluia. com as suas atitudes. O próprio Jesus falou: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Glória a Deus. E Aleluia. hoje no mundo afora, uma boa porcentagem, não vou generalizar, porque existem os homens de Deus que não negam, mas uma boa parte dos cristãos estão negando Jesus com as suas obras. Passa na rua, o irmão vê um outro irmão. O irmão diz: paz do Senhor, irmão. O irmão baixa a cabeça e nem responde, com medo de alguém saber que ele é crente. Com medo de alguém ver que ele é um crente. Né? Já não anda de roupa social, já para ninguém dizer: ó, esse crente, já tem vergonha de andar de social. Né? Você olha as irmãs, muitas delas, que diz ser crente, andando de calça jeans, já para não dizer que é uma crente, né? Para não andar de saco. Então agora virou moda, muitas igrejas, o povo é crente dentro da igreja, mas lá fora, que tem que ser crente, não são. Né?
Aí Jesus falou: vocês não são a luz das quatro paredes, vocês são a luz do mundo. Glória a Deus, aleluia. O que é ser a luz do mundo? É ser a diferença no mundo aí fora. É ser a diferença no meio da sociedade. Quem vai saber que tu é crente é quem mora com você, quem convive com você. Apenas nós vamos saber quem é o homem de Deus se você perguntar para quem convive do lado dele. Hoje em dia tem pessoas, meus irmãos, que elas vivem de aparência. E Deus não quer que servos vivam de aparência. Aleluia. Deus, ele diz assim: quem habitará no teu santo monte? Davi falou. A resposta veio: aqueles que andam de mão limpa e de coração puro. Aqueles que não entregam a sua alma à vaidade. Aquele que não usa a língua enganosamente, difamando os próximos às escondidas. Temos que ser a diferença. Existem pessoas que negam Jesus com as obras. E existem pessoas que negam Jesus por falta de oração. Irmãos, essa palavra ela vem para despertar os meus irmãos. Deus, Ele quer lembrar você de que a vida de oração não é apenas quando você aceita Jesus. A vida de oração não é apenas quando você está aqui dentro da igreja. A vida de oração é no dia a dia. Para você aguentar as perseguições. Para você aguentar os dias maus. Porque a palavra de Deus nos diz e nos revela que nesses dias em que estamos vivendo serão os piores dias que a face da terra já viu. O próprio Jesus disse que se não fosse abreviado os dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A Bíblia nos relata que os homens desmaiarão de terror, em expectação às coisas que sobrevirão sobre a terra. Se você achou que o coronavírus assustou a humanidade, se prepara porque está vindo aí, ainda é mais pior. De 2025 adiante vai ter coisas pior. O número de terremoto vai dobrar. O número de assassinato vai triplicar. Porque cada vez que o pecado aumenta na terra, o amor esfria. Quanto mais o pecado aumenta, o amor esfria. Pode notar, as igrejas que deixam o pecado entrar, perde o amor entre os irmãos. Começa a entrar a inveja, começa a entrar o ego. Eu canto melhor que aquele irmão, eu prego melhor que aquele, né? E assim um vai influenciando o outro. Quando vê, meu irmão, o Espírito Santo foi embora da igreja. A Bíblia diz que nós temos que ser vigilante contra os espíritos enganadores. O espírito de Jezabel. Tem uma carta de Apocalipse que diz assim, que o espírito de Jezabel, ele está tentando entrar dentro das igrejas. Alguém já leu essa carta? Qual que é o espírito de Jezabel? É o espírito de divisão, irmão. Além de ser sensual, que quer tirar a doutrina do corpo, esse espírito ele vem trazendo divisão. Porque aquele espírito de Jezabel, quando Jezabel entrou dentro de Israel, Jezabel ele fez divisão entre o povo de Deus. Uns adorou Deus, outros adorou Baal. Você está entendendo? Graças a Deus. Não sei até que horas tem horário aqui, irmão? 9h30? Glória a Deus. Então veja só, o espírito de Jezabel ele faz divisão entre os irmãos. Às vezes nós pregamos sobre o espírito de Jezabel, nós pensamos, ele vai tentar corromper as irmãs, vai fazer as irmãs maquiar, vai fazer as irmãs sair da doutrina, mas não. O espírito de Jezabel, ele tenta até mesmo lançar um irmão contra outro irmão, uma irmã contra outra irmã, fazer divisão entre a igreja. Alguém já viu isso acontecendo em alguma igreja por aí? Meus irmãos, é por quê? Porque os irmãos e as irmãs deixaram de ser unidos, deixaram o amor, e o amor ele veio do espírito de Jezabel. É somente através do amor que pode vencer o espírito de Jezabel. E qual que é o amor? O que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13?
que o amor ele não é fingido, o amor ele não é invejoso, o amor não tem soberba, o amor não pensa mal do seu próximo. O amor, né, ele tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo, né, suporta neste mundo. Então como que nós obtemos esse verdadeiro amor? Sendo humilde, né, estendendo a mão para o meu irmão quando ele está precisando, né? O que Jesus falou? Chorar com o que chora, alegrar com o que se alegra também. Levar uns fardos dos outros, os fortes suportar os fracos. Deus, maravilhoso. Irmãos, nós temos que se cuidar. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, Graças a Deus. em que muitos vão negar a Deus, muitos vão negar Jesus. Misericórdia, meu Pai. Quantos irmãos que desde o princípio, meu irmão, que eu aceitei Jesus, eu via pregar, eu via louvar bonito aqui na frente, eu via ser um servo de Deus abençoado, usado por Deus, mas hoje está bebendo cachaça. Pregava contra a bebida, mas hoje está na bebida. Dizia, Deus me libertou deste mundo e hoje está no mundo de volta. Por quê? Porque não vigiou, porque não orou, deixou de orar. Pensou, eu já busquei quando eu era novo convertido, agora eu não preciso mais buscar. Glória a Deus. Jesus falou, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. A carne todo dia ela vai tentar derrubar o homem. E de que forma que ela vai tentar derrubar? A Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando e rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Como o diabo anda ao derredor, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Derredor é uma coisa, redor é outra. Então o anjo do Senhor acampa ao nosso lado. O diabo ele fica rodeando nós, como um leão, bramando e rugindo, esperando, né, a oportunidade para devorar essa alma, tirar essa alma da presença de Deus, tirar esse servo da comunhão, tirar esse servo do jejum, tirar essa serva da oração, tirar essa serva da santidade, esse servo da santidade. Aleluia. Aleluia, Deus. Muito obrigado. Só que a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme. Quando o homem teme a Deus, o anjo está acampado. Deixou de temer a Deus, o anjo, e o anjo, subindo, o diabo aproxima. Aí ele já não fica ao derredor, aí o diabo já fica ao redor. Então observa isso, aprenda isso. Enquanto há temor, enquanto há humilhação, enquanto há confessamento de pecado perante Deus, o anjo está perto. A partir do momento que entra o pecado no homem, e o homem não se arrepende, o anjo sobe. Aí o diabo vem, achei uma brecha, agora eu entro. E daí que ele traga essa ovelha. Essa ovelha agora já não vem mais para o aprisco. Essa ovelha agora já não tem mais vontade de participar de culto. Essa ovelha agora vê os irmãos, já tenta se esconder dos irmãos. Por quê? Porque o pecado traz a vergonha. Glória a Deus. Aleluia. Pode notar que quando o homem peca, ele fica envergonhado. É Deus. É verdade, Deus. Ele tem vergonha dele mesmo. Quem dirá dos irmãos? Ele tem vergonha até mesmo de vir à igreja. Por quê? Porque alguém vai querer dar oportunidade para ele e ele tem medo de, quem sabe, Deus revelar o pecado dele. Você está entendendo? É como Adão e Eva. Adão e Eva, quando eles pecaram contra Deus, eles podiam chegar a Deus, mas pequeno. Mas a Bíblia diz que quando Deus entrou no jardim dando os passos, Adão, cadê eles? Se esconderam atrás da árvore. Você está entendendo? Assim é o homem. Quando ele peca, ele tenta se esconder, mas não adianta, nos olhos de Deus não tem como se esconder. É muito melhor o homem confessar, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o pecado de lado alcança a misericórdia. Alcança a misericórdia, porque hoje ele é advogado. Hoje ele intercede. Hoje você peca, dobra o joelho, Deus me perdoe. Jesus vai lá diante do Pai, o Espírito Santo com gemidos exprimíveis, bate no ombro de Jesus e diz: Jesus, dá mais uma chance. Jesus vai lá: Pai, o meu sangue verteu na cruz, purifica ele. E há misericórdia de Deus, né? Sabemos que antigamente, no Antigo Testamento, não era assim. Se a mulher fosse apanhada no ato de adultério,
era pedrada e o crânio abria e já era. Era morta apedrejada. Não tinha segunda chance. Mas Jesus, através do sangue dele agora, se foi apanhado no ato de adultério, se arrepender do adultério e vir para os caminhos do Senhor, se consertar com Deus, o sangue de Jesus vem, olha, limpa toda sujeira. Limpa toda sujeira, né? Das vestimentas. Apocalipse capítulo 19, versículo 8, está escrito assim: as vestimentas dos santos são as suas obras de justiça. Às vezes você pensa, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue de Jesus. Aí tu pensa que é a tua roupa que tem que lavar no sangue de Jesus? Que veste que é essa, irmão? Essa veste não é da carne, essa vestimenta é da alma. E a roupa da alma são as suas boas obras, porque o nosso Deus falou: eu venho buscar um povo exclusivo e de boas obras. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então não adianta o homem dizer: eu creio em Deus e vou ser salvo, se não tem as obras de Deus na vida dele. Não é só fé, tem que ter obras também, né? E da mesma forma, não adianta a pessoa ser uma pessoa boa, ajudar o próximo, dar a cesta básica, ajudar todo mundo aí, mas não crê em Jesus Cristo, não aceitou Jesus Cristo. Como é que vai ser salvo pelas obras, se não tiver a fé em Cristo Jesus? Se não tiver no caminho que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tem que andar no caminho e tem que ter boas obras acompanhando também. Irmão, o dom não salva. O dom não salva nós. Não adianta nós querer chamar por revelação, pregar, né, expulsar demônio, curar enfermo. Se nós não tiver boas obras, nós não vamos entrar no céu. O próprio Jesus falou assim: ó, tive fome, deste-me de comer. Isso é boa obra. Tive sede, deste-me de beber. Eu estava nu e me cobriste. Eu estava no hospital, foste me visitar. Eu estava na prisão, foste me visitar também. Venha, bendito de meu Pai, porque vocês tiveram boas obras na terra. Glória a Deus. É isso que vai salvar, meu irmão. É isso que vai salvar. É as boas obras. Tem pessoa que passa vida inteira em oração, em jejum, na doutrina do corpo, não prostitui, a roupa certinho, mas não faz uma boa obra, nunca deu uma cesta básica. É verdade, meu pai. Nunca alimentou um faminto, nunca orou para uma pessoa enferma que estava no hospital, nunca foi dentro de um presídio. Claro que hoje precisa de liberação para ir para lá, né? Mas vamos dizer assim, nunca foi evangelizar uma família e aí quer ser salvo. Tem fé, mas não tem obras. Aí Jesus vai chegar perante Jesus. Jesus vai abrir o livro das obras e vai ver: o que tu fez para mim? Os talentos que eu te dei, você usou somente dentro da igreja ou usou lá fora também? Você pregava para crente, mas cadê as almas perdidas? Cadê as almas que estavam morrendo no pecado, que eu te dei os talentos para buscar as almas perdidas? Você está entendendo? Jesus vai cobrar isso de nós, igreja. O ide, pregar o evangelho a todo mundo. É por isso que a igreja, meu irmão, tem que ter união, porque a união traz a força. E quando o povo de Deus está unido, o irmão, o pastor, vai chamar os obreiros, vai dizer: vamos atrás das almas. E pega o sábado, o domingo e sai de casa em casa, batendo palma. Aceita a palavra de Deus? Aceita? Prega a palavra de Deus. Aceita uma oração? Está enfermo alguém aí? Vamos orar. É isso que Jesus vai dizer. Então, aí o que acontece? Às vezes está ali uma pessoa passando fome. Aí o pastor vai olhar para os seus obreiros e vai dizer: opa, nós não temos dinheiro no caixa da igreja, mas vamos fazer uma arrecadaçãozinha? Vamos ver com os irmãos, vamos fazer uma cesta básica e alimentar essa pessoa. Essa igreja, meu irmão, ela vai chegar perante Jesus cheia de boas obras. E Jesus vai ter orgulho de dizer: venha, bendito de meu Pai. Agora a igreja, irmão, a igreja que ela prega, que ela ora, que ela faz a obra de Deus, ela expulsa demônio, ela cura enfermo, mas não tem boas obras, esse vai ser reprovado. Porque o próprio Jesus, pode ver que a palavra diz assim: ó, expulsei demônio no teu nome, curei enfermo. Jesus vai dizer: apartai de mim, maldito. É verdade, pai.
Porque a Bíblia diz: quem sabe fazer o bem e não faz, peca. A Bíblia diz isso. Então nós temos que fazer o bem, meus irmãos. Eu creio que a partir de hoje, se você faz boas obras, faça mais ainda. Porque através das boas obras, receberá galardão diante do Pai. Amém, meus irmãos? São essas palavras. Põe em pé. Põe em pé.